Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas últimas aulas a gente tem aí estudado sobre equação de segundo grau, vimos aí a definição de uma equação de segundo grau, resolvemos inúmeros problemas que envolviam equação de segundo grau, inclusive nós em muitos problemas encontramos as raízes da equação de segundo grau usando a técnica de completar quadrados. Bom, hoje a gente vai estudar, a gente vai ver uma fórmula uma receita, melhor dizendo, né, que te ajuda a resolver toda e qualquer equação de segundo grau. Essa fórmula foi desenvolvida por um matemático hindu no século X e publicada 2 séculos depois, no século XII, por um matemático também hindu chamado Bhaskara. E desde então, a fórmula, isso meio que acabou contaminando e a fórmula acabou passando a ser conhecida como fórmula de Bhaskara. Porém, vale salientar, vale frisar que não foi Bhaskara que desenvolveu essa fórmula. Essa fórmula já havia sido desenvolvida antes por um outro matemático também hindu, né? E muito antes disso também segundo a história, por exemplo, a Babilônia já conseguiam resolver algumas equações em particular do segundo grau. Bom, mas ainda assim vamos estudar essa maneira de encontrar as soluções de uma equação de segundo grau hoje. E, bom, então, nós temos a nossa aula de hoje, é a fórmula de resolução de uma equação de segundo grau. Bom, para chegar nessa relação, a gente vai usar exatamente a ideia de completar quadrados, que foi a ideia com a qual a gente trabalhou nos exercícios que a gente viu nas aulas anteriores. Bom, então, relembrando, nós temos que uma equação de segundo grau é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, lembrando que A, B e C são números reais em que o A é diferente de zero. Bem, então a primeira coisa a fazer, bom, a ideia é completar quadrados. Bom, mas em muitas das equações que nós trabalhamos, né, o coeficiente líder, né, o coeficiente que multiplicava o x ao quadrado, ele era 1. Então, para isso, observe o seguinte, colocando o A em evidência, nós temos que isso aqui vai ficar A vezes x ao quadrado mais B sobre AX mais C sobre A igual a zero. Pelo fato do A ser diferente de zero, é que a gente pode reescrever isso dessa forma, né? Porque a gente tem aqui uma divisão por A. Então, como o A certamente é diferente de zero, não há nenhuma inconsistência aqui. Perfeito? Bom, o fato é que ao reescrever assim, nós temos o quê? Nós temos um produto dando zero. Bom, para um produto ser zero, um dos fatores deve ser zero. Bom, mas o A é diferente de zero por definição. Então, se o A é diferente de zero, isso nos dá então que x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a que é igual a zero. Então aqui a gente tem agora essa equação de segundo grau que tem aí uma forma mais parecida com os exercícios que a gente resolveu nas aulas anteriores. Bom, então nós vamos completar o quadrado nessa expressão. Então, repare que esse b sobre ax, ele é a mesma coisa que 2 vezes x vezes b sobre 2a. Perfeito? Porque 2 dividido por 2 cancela, então fica b sobre ax. Bom, o fato é que nós temos o que aqui? Nós temos o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é que está faltando? Está faltando o quadrado do segundo. Então, se é ele que está faltando, vamos incluí-lo. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes x vezes b sobre 2a mais b sobre 2a
ao quadrado. E a partir do momento que eu somei esse b sobre 2a ao quadrado, para a minha equação permanecer verdadeira, o que a gente precisa fazer? A gente precisa simultaneamente subtrair b sobre 2a ao quadrado. Tudo isso mais c sobre a igual a zero. Bom, ao incluir esse b sobre 2a ao quadrado, isso aqui, essa parcela aqui, essa soma dessas parcelas passa a ser um quadrado perfeito, né? Lembrando o quadrado da soma. Como é que era o quadrado da soma? Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Em outras palavras, a gente pode resumir essa expressão de que forma? Colocando x mais b sobre 2a ao quadrado. E o que nós temos aqui? B sobre 2a ao quadrado, isso é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, isolando esse quadrado perfeito, ou, em outras palavras, passando esses dois termos para o outro lado da equação, lembrando que aqui é negativo, né? Tem um menos aqui na frente, isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui vai nos dar o seguinte, nós vamos ter x mais b sobre 2a ao quadrado igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos o quê? Menos c sobre a. Bem, então, observe que aqui nessa fração o denominador é 4a ao quadrado e aqui nessa fração é a. Então, eu vou igualar os denominadores. Bom, para o a virar 4a ao quadrado, nós devemos multiplicá-lo por quanto? Por 4a, que a vezes a ficar ao quadrado. Mas a partir do momento que eu multipliquei por 4a embaixo, eu tenho que também o quê? Multiplicar por 4a em cima. Então, dessa forma, a gente igualou os denominadores. Sendo assim, isso aqui fica x mais b sobre 2a ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 4a ao quadrado. Então, se a gente quer o x, o que nós vamos fazer? Nós vamos extrair a raiz quadrada em ambos os lados da equação. Então, extraindo a raiz quadrada, isso aqui então fica o módulo de x mais b sobre 2a é igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, abrindo esse módulo, isso aqui implica que x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E aí, isolando o x, nós chegamos então aqui. Nós chegamos a x igual a menos b mais ou menos a raiz. E aí, essa expressão aqui dentro, b ao quadrado menos 4ac, a gente passa a chamá-la de delta. Tudo isso sobre 2a. Então, onde esse delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, essa fórmula aqui
é que é a fórmula de resolução da equação do segundo grau ou fórmula resolvente da equação do segundo grau, certo? Então, nós temos isso. Esse delta aqui, ele é chamado de discriminante da equação. Por quê? Porque se o delta for positivo, pensa comigo. Se o delta for positivo, o que a gente pode afirmar? Delta sendo positivo, nós temos o quê? Dois valores de x. Esses valores são distintos, né? Então, se delta for positivo, a equação possui duas raízes reais distintas. Certo? Se esse delta, e vale a volta também, né? Se esse delta for zero, o que a gente obtém? Delta sendo zero, isso aqui some. Fica menos b mais ou menos zero, que dá o quê? Dá menos b. Então, a tua raiz, ela fica sendo uma raiz, entre aspas, igual a quê? A menos b sobre 2a. Como é uma equação do segundo grau, a gente não diz que ela possui uma única raiz. A gente diz que ela possui uma raiz dupla. Então, a equação possui uma raiz dupla. Tá? E se o delta for negativo? Se o delta for negativo, bom, raiz quadrada de número negativo ela não existe no campo dos reais. Então, sendo assim, se o delta for negativo, nós temos que o quê? Nós temos então que esse x, ele o quê? Ele não pertence aos reais. Então, em outras palavras, a equação ela não possui raízes reais. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.